Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso programa semanal que tem sido uma delícia entrar em contato com vocês pelo rádio, pelo Instagram, pelo YouTube, tem sido simplesmente fantástico. Eu queria aqui mandar um abraço para algumas pessoas, Dona Francisca Ambrósio e sua filha Elza, Maxson Macedo, meu amigo de infância, a Dona Fátima, lá mãe da Riane, Riane da Dental Clínica, Super Acailson, meu amigo Acailson, Antônia Cecília, que para mim vai ser sempre Toninha, Antônio Loureiro, nosso paciente, Leliane, nossa funcionária da Equilibrium, sempre em contato com o rádio ou o celular para nos ouvir. Toninho, que é nosso paciente. Daniele, da Dental Clinic, também está sempre nos ouvindo. Ela é, inclusive, trabalhando e ouvindo isso. Eu acho muito legal. Josué Figueiredo, Erotildes Dantas, Dioclésio Balbino, Renan, lá do Alto, Cacau, Fábio Diógenes, meu amigo de infância, Josimário Cosme, Dona Janete, Cecília, lá do Alto também, Pedro, também do Alto, Marcão, Super Marcão. E Dona Fena em Arapuá. Eu quero mandar um abraço forte a todos vocês que têm me encontrado e falado no meio da rua, não perco um programa, alguns de vocês me mandam inclusive pelo WhatsApp, que estão ouvindo, né? Thalita, a enfermeira, também a super enfermeira, professora da universidade, muito obrigado pela audiência. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos de Harold Kushner, de um livro que ele escreveu que chama O Quanto é Preciso Ser Bom. E ele escreveu um capítulo onde ele diz assim: pensei que tinha que ser perfeito. Hoje vocês já perceberam que a coisa vai ser bem interessante, bem filosófica, mas eu vou tentar destrinchar isso de uma forma o mais prática possível para todos nós. Eu poderia começar citando Sigmund Freud, o famoso Freud, das teorias freudianas, edipianas. Ele dizia que o pesadelo universal de estar parcialmente ou totalmente despido é uma expressão simbólica do medo de as pessoas nos julgarem inadequados se nos virem mais de perto. Acho que todo mundo que está me ouvindo, acho que todo o planeta, isso não é só fruto da nossa cultura ocidental, também na cultura oriental, alguém já sonhou alguma vez que você está no meio de uma multidão e de repente quando você olha para você mesmo, você está nu. Ou você está, sei lá, de roupas íntimas, de forma que você sente vergonha. Segundo Freud, isso é só uma expressão simbólica do medo de as pessoas nos julgarem inadequados. Será que elas vão pensar em nós de uma forma inadequada? É mais ou menos isso. Então, quando você vai ver, a gente estava associando sempre nessas últimas mensagens que nós temos passados no podcast, sobre Adão e Eva. Eles não se sentiram culpados, eles se sentiram envergonhados. Há uma diferença nisso. É como os adolescentes, eles se sentem meio envergonhados deles mesmos, se eles não forem perfeitos ou se eles não se acharem perfeitos. Eles estão sempre achando que alguém está os julgando. E aí entra a necessidade dos pais conseguirem perceber isso e driblar esse problema para que essas pessoas cresçam sem limitações. O que aconteceu no Jardim do Éden parece ter sido subir de esfera. Então é como se você vivesse sem um padrão moral e daqui para frente você passa, depois da árvore do conhecimento do bem e do mal, a ter um padrão moral que rege sua vida. Muitas vezes até de uma forma ruim, porque é o conhecimento do bem e do mal, não é? Darwin, no século XIX, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a única coisa que diferenciava o homem dos animais é que os animais eles não conseguiam enrubescer. Ou seja, sabe aquela frase, aquele ditadinho que diz assim: fica vermelha, cara sem vergonha, né? A gente sente vergonha muitas vezes das coisas que faz ou diz. E essa vergonha é porque a gente espera um julgamento das pessoas. Os animais, eles não sentem vergonha. Vocês sabem, hoje mesmo eu estava na minha casa e uma das minhas cachorrinhas estava querendo bater no outro. Olha que coisa interessante, a filha batendo na mãe. Eu tive que apartar as duas, é claro. Mas assim,
5 minutos depois, 1 minuto depois, elas estão com a mesma cara, não estão com vergonha. Os animais não sentem vergonha. A única diferença é que nós, seres humanos, enrubescemos e sentimos vergonha. Então, culpa e vergonha, muitas vezes a gente tenta colocar como sendo uma coisa só, não é sinônimo. A culpa é o sentir-se mal pelo que você fez. Então, você fez alguma coisa que você não está se sentindo muito bem, você se sente culpado por aquilo. Eu não devia ter feito aquilo ali e tal. Mas a vergonha é sentir-se mal pelo que você é. A ideia é que você começa a ter uma medida, essa medida é um determinado tipo de padrão ou aceitação. Por exemplo, quando é que você vai sentir vergonha? Se você é casado e você arruma um amante e de repente você está numa outra cidade para que ninguém lhe veja e nessa outra cidade você encontra pessoas conhecidas. Você vai se sentir mal, porque aquelas pessoas conhecidas você vai sentir vergonha delas. Você vai sentir culpa? Talvez não, porque sua mente já está cauterizada de tanto que você fez isso. Porém, se a cultura que você estiver, onde você estiver, permitir esse tipo de coisa, por exemplo, em muitos países muçulmanos é muito normal você ter várias esposas. Então, se você estiver numa cidade com uma mulher, noutra cidade com outra mulher e noutra cidade com outra mulher, mesmo que as pessoas vejam aquilo, elas não vão fazer você sentir vergonha, porque aquela cultura, aquela estrutura não determina isso. É por isso que hoje em dia a gente está vivendo um momento muito complicado das nossas vidas. É um momento em que todos tendem a partir do próprio umbigo, muitas vezes por questões políticas, votam em fulano e beltrano e tudo mais, mesmo que essas pessoas vão contra os valores que você acredita. Você acredita em certos valores familiares e valores divinos, valores relacionados a Deus, que você escolhe esconder ou jogar debaixo do tapete em função de um empreguinho que foi dado a você ou de um presentinho que foi dado a você. Isso sim é vergonhoso. E quando isso vem à tona, você se sente a pior pessoa, porque dá a sensação de que você é ruim, é uma pessoa má. Enquanto que a culpa é só quando você fez aquilo, acreditando que aquilo era verdade, e aquilo, na realidade, você percebe que aquilo não estava certo. E aí você vai se sentir culpado e vai ser constrangido a tentar desconstruir aquilo. Você já experimentou você começar uma briga com alguém e de repente você perceber que a pessoa com quem você estava querendo brigar era uma pessoa que tinha razão e você não tinha razão nenhuma, e quando você cai na real, você chega para a pessoa e diz assim: olha, me perdoe, me desculpe, eu não devia ter feito isso, a culpa na verdade foi minha. Isso é muito nobre da parte de quem faz. Você sabe que alguns atletas, eles têm uma característica muito interessante. Alguns, eles quando erram, né, os atletas erram, eles estão treinando. Um atleta, sei lá, que está com arco e flecha, vai ter alguns que vão acertar só no 10, tem outros que vai acertar no 9, no 8. Quando eles erram, tem alguns que dizem assim: eu sou a pior pessoa, eu não consigo ser bom. E normalmente essas pessoas têm um desempenho muito mais precário do que aqueles que dizem assim: eu sou um bom atleta, eu tive um desempenho ruim agora, mas eu vou melhorar isso gradativamente. Olha que coisa interessante, isso acontece normalmente nas nossas vidas. Eu conheci uma criança cujos pais, principalmente o pai, costumava dizer para ele quando tirava alguma nota que fosse abaixo do esperado. O esperado era sempre 10. O pai dizia mais ou menos assim: você é meio como que você não é capaz de fazer isso. Pessoal, é quase como dizendo assim: você é um imperfeito e não presta. É isso que os filhos tendem a sentir. Na verdade, também não é: ah, meu filho, que bom que você tirou um 0, coisa boa. Não, de forma alguma. Tem que se haver uma necessidade de ser o melhor, mas sempre mostrando que uma falha não pode definir o caráter. Então, se você não consegue chegar num padrão mais elevado, você precisa entender que a persistência vai te ajudar, mas de forma alguma você pode ser persistente e resiliente se você continuar imaginando que você é a pior pessoa.
Não vamos confundir o que você é com algum erro ou alguma coisa errada que você fez. Se eu quebro um copo, eu não sou um quebrador de copos, ou seja, eu não sou aquela pessoa que vai quebrar copos o resto da vida. Se eu, eu estou lutando jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial e de repente eu cometi um erro e por isso eu perdi um campeonato, não significa que eu sou a pior pessoa do mundo, significa só que eu preciso treinar um pouco mais para alcançar um resultado mais interessante. Quando nós deixamos de nos definir por nossos piores momentos e passamos a nos definir pelos melhores momentos, nós começamos a parar de pensar que somos pessoas tão inadequadas que nunca conseguem fazer nada direito. Você já pensou que é que o trauma que um pai faz na cabeça de um filho quando ele diz assim, você nunca consegue fazer nada direito? Ou quando numa briga de marido e mulher, você vai dizer assim, você nunca faz o que eu quero, você nunca me fez feliz. Essas palavras são muito duras. As pessoas precisam aprender a neutralizar essas situações. Precisamos aprender a poder dialogar com as outras pessoas e dizer coisas tipo, neste momento nós erramos, eu errei, você errou, ou mesmo que tenha sido erro só de uma pessoa, você confiou numa determinada pessoa, no seu filho, por exemplo, para que ele fizesse uma determinada ação e ele simplesmente não fez, porque ele não quis fazer. Você pode dizer para ele, você errou nisso daí. Não significa que você tenha errado a vida toda ou que vai errar a vida toda, mas eu preciso que você aprenda a ter responsabilidades e a partir dessas responsabilidades poder gerar um ser humano notável, um ser humano. Ser humano é aquele que erra, mas ele é notável, porque ele consegue sempre aprender com aqueles erros para se tornar cada vez melhor, né? Eu vou encerrar essa parte do nosso pensamento espiritual de hoje e vou passar para a segunda etapa do nosso programa Papo Saudável. E essa segunda parte de hoje nós vamos falar sobre a questão física, não mais espiritual. Apesar de que o nosso corpo ele é um conjunto de coisas. Corpo, alma e espírito são um só. Nós somos uma pessoa. Nós somos almas viventes, como o Senhor falou lá em Gênesis, né? E eu queria citar um pouco para vocês sobre algo que vai acontecer agora na quarta-feira, no sábado. Esse programa está ainda ao ar na quarta-feira. E no sábado próximo, ou seja, daqui a 3 dias, nós teremos um médico que vai trazer o famoso Doppler colorido. E ele vai fazer ultrassom de carótidas com Doppler. Bom, e o que é isso, Giovanni? Carótidas são artérias que nós temos aqui no pescoço, pessoal. E essas artérias, elas têm uma característica muito interessante. Quando elas começam a juntar umas placas de gordura, os problemas podem ser bastante sérios. E é indicado que certas pessoas possam fazer esse exame. Tem algumas pessoas em que isso é muito indicado, é o tal do ultrassom de carótidas, o ecodoppler. Ele rastreia e diagnostica as placas de gordura. Eu não preciso nem dizer que tem muito a ver, o nome disso é aterosclerose, tem muito a ver com as obstruções, os entupimentos da artéria, que a artéria carótida é uma das mais importantes do nosso organismo. E isso pode gerar diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, podendo gerar, seja tonturas, né? Perda de visão, sopro no pescoço, então desmaios. Então, se isso pode estar acontecendo com você, você é um seríssimo candidato a vir nos visitar a Equilibrium no próximo sábado para conhecer o ecodoppler que vai ser feito a partir de sábado, né? Entre em contato com 996962122 e fale com os meninos lá do Equilibrium para marcar a sua consulta, é importantíssimo. Quem são as pessoas mais indicadas para fazer esse tipo de situação? Você tem pressão alta? Você é um seríssimo candidato à aterosclerose. Então, se você tem pressão alta, marque sua consulta.
Tá super, um valor super em conta. A Equilíbrio está queimando tudo que pode. Se você for a Mossoró e voltar, suponha que você tem um plano e nós não estamos ainda atendendo por planos, mas se você for a Mossoró e voltar para fazer um ecodoppler como esse, você já gasta mais dinheiro do que você gastaria aqui no nosso ecodoppler. Então, se você tem um histórico de pressão alta, diabetes, pessoal, o diabético é um seríssimo candidato à aterosclerose. É interessante que os diabéticos pensem em fazer um ecodoppler. Se você tem colesterol alto, não é? Você tem um histórico na família de alguém que já teve um AVC, acidente vascular cerebral, ou um infarto, e se você ainda apresenta sintomas como tontura, desmaio, perda de visão ou sopro, você é um seríssimo candidato a precisar desse tipo de coisa. Ah, Giovanni, mas eu tenho que fazer isso somente com uma requisição médica? De forma alguma. Você pode chegar na nossa clínica, será feito, é algo super simples, nada invasivo, não tem cirurgia, não tem nada disso. É algo muito prático, rápido e simples de fazer, e nós trouxemos isso aqui para a Sul de uma forma muito prática, de forma que vocês podem fazer isso a partir de sábado, né? É uma indicação que eu dou para vocês. Seria muito bom que você que tem alguns desses sintomas ou alguns desses problemas procurasse a Equilibrium, a clínica que se tornará em poucos meses uma das mais completas do estado do Rio Grande do Norte. Agora eu quero dar uma segunda notícia muito boa para as mulheres principalmente. Nós fechamos negócio semana passada no mamógrafo, de forma que a partir do dia 1º de outubro nós pretendemos ter já funcionando um mamógrafo. Bom, Giovanni, para que danado eu preciso de mamógrafo? Senhoras, a grande sacada do mamógrafo é que, na verdade, vocês precisam desse tipo de aparelho para ajudar a diagnosticar um tipo de câncer que é o que mais mata praticamente as mulheres, né, com câncer. 30%, mais de 30%, ou seja, 1/3 de cada 3 mulheres que estão me ouvindo e que de alguma forma têm uma tendência ou têm desenvolvido um câncer, estão desenvolvendo um câncer de mama. Nada melhor do que a mamografia para identificar isso. Você precisa de requisição médica? Também não, apesar de que nós temos médicos especialistas que têm vindo aí. Essa semana mesmo tivemos 2, que passou, a semana que passou. Mas você pode fazer isso de uma forma muito prática, de uma forma muito eficiente. Vai na Equilibrium. A partir do dia 1º de outubro, nós teremos um mamógrafo, o primeiro mamógrafo da região do Vale do Açu. Primeiríssimo, pessoal. Como foi o primeiro tomógrafo, também vai ser o primeiro mamógrafo, né? Então nós estamos aí confirmando com vocês para que no Outubro Rosa, condições especialíssimas, maravilhosas para todas as mulheres que precisam desse tipo de exame e para as que não sentem necessidade ainda, mas que precisam fazer esses exames, até as mulheres que são assintomáticas. Algumas não sentem absolutamente nada e às vezes têm nódulos ou cálculos que desenvolvem cânceres, né? A faixa etária recomendada é principalmente a partir dos 40 anos de idade. Então, se você é mulher, mesmo que não tenha sentido nunca, depois dos 40 anos seria indicado fazer uma mamografia. E essa mamografia poderá ser feita a partir do dia 1º de outubro aqui na Equilibrium, não é? A frequência pode ser anual, bienal, como vocês quiserem, mas é interessante que seja feito isso para evitar nódulos, alteração na pele, secreção mamilar, tá saindo alguma coisa pelo mamilo, dor no peito, mamas densas, como se tivesse com muitas glândulas, e às vezes até imagens duvidosas de raio-x e tudo mais. Então você que quer se prevenir e deve se prevenir, porque o câncer é uma doença muito complicada, se tem alguns desses sintomas, procura o nosso mamógrafo a partir do dia 1º de outubro. E por último, eu queria falar um pouco sobre a Dental Clínica. Na Dental Clínica hoje nós temos feito isso de uma forma fantástica, que é o chamado protocolo em carga imediata. Você tem aqueles poucos dentes, usa uma prótese que está lhe fazendo vergonha, caindo praticamente da boca. A gente tem conseguido fazer
em uma única sessão. Pessoal, é numa manhã. Você imagina, você chegou, a gente removeu aqueles cacos de dentes, aqueles dentes que às vezes tem até pus. A gente consegue limpar isso adequadamente a partir do Laser Light Touch, que mata bactérias. E a gente consegue, a partir de um ambiente extremamente limpo de bactérias, colocar implantes e na mesma hora fazer uma peça que fica fixo. Então você já sai da clínica no mesmo dia, podendo morder e sem ter que ficar tirando prótese e sem ter que ficar usando próteses desconfortáveis e muitas vezes que não são nem um pouco eficientes. Nós fazemos prótese total, nós fazemos prótese de grampo. Na nossa clínica é como um vendedor, um vendedor de motos. Ele vende a Ninja Kawasaki, ele vende a da Yamaha, ele vende a Triumph, ele vende tantos modelos super sofisticados, 1.200 cilindradas, mas ele também vende uma Shinerai simples, da cinquentinha, né? A mais simples. Pois bem, é possível dizer que uma Shinerai é melhor do que uma Ninja Kawasaki? Não, não é. Não é assim. Nós sabemos que... Então, nós na Dental Clinic é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos desde as Ninjas Kawasaki, ou seja, as próteses sobre implantes de última geração, até uma prótese total, normal, a famosa dentadura. Eu recomendo para aqueles que querem melhorar a qualidade de vida, poder morder melhor, ter o rosto mais cheio, diminuir marcas de expressão, deixando o rosto mais cheio, mais bonito, mais jovem, mais feliz e podendo morder adequadamente coisas que com a prótese total muitas vezes é difícil de comer. Eu conheci um senhor que dizia: eu não preciso de implante porque minha prótese eu como até rapadura. Uma vez eu vi como é que ele comia rapadura. Ele pegava a rapadura e raspava com a faca, e aí ele pegava aquele pozinho da rapadura e botava dentro da boca. Desse jeito qualquer pessoa pode comer rapadura, não é verdade? Mas eu estou falando de poder comer mordendo a rapadura. Poder comer mordendo coisas mais duras, tendo um pouco mais de qualidade. Um pouco não, muito mais qualidade. Então você quer deixar de passar vergonha com muitas vezes próteses antigas de 10 anos, estão caindo da boca, você está falando, a prótese está caindo, você vai para um restaurante, fica com vergonha de poder almoçar ou jantar perto das pessoas, porque a prótese vai ficar se mexendo. A Dental Clinic dispõe de produtos que podem lhe resolver o problema em um dia, um único dia. Para isso a gente só precisa fazer uma imagem para saber se é possível, se você tem osso para isso, esse tipo de coisa. Então, a Dental Clinic que você já conhece tem Light Touch, que é aquele laser que consegue cortar a gengiva sem anestesia em boa parte dos casos. A gente consegue fazer a nossa própria tomografia. Nós não precisamos mandar você para outra clínica. Nós fazemos tudo na nossa clínica. O que é que você precisa? Precisa de implante? Nós temos. Eu preciso de uma tomografia? Nós temos também. Mas eu preciso de documentação ortodôntica para fazer aparelho ortodôntico. Nós temos também. Mas eu preciso de restaurações que não precisem da broquinha, que seja feito com laser. Nós temos também o Light Touch. O que é que você precisa? Nós temos absolutamente tudo. Nada de ficar pulando de uma clínica para outra, vá para não sei para onde para fazer isso, depois volta para não sei para onde para fazer isso. Não, na Dental Clínica nós temos tudo. Tratamento de canal, prótese, restaurações. Dental Clínica completíssima, uma das mais completas clínicas do planeta. Eu quero agradecer a todos vocês pelo programa de hoje. Eu quero dizer para vocês que o telefone da Dental Clinic é o 99816640, 99816640, e o da Equilibrium, que é a clínica médica, é o 96962122, 96962122. O nosso Instagram é Equilibrium Açul, o da Equilibrium, e Equilibrium, né? O meu pessoal, se vocês quiserem contato direto comigo, quem responde o meu Instagram pessoal sou eu, entre lá e nos siga, é Dr. Giovanni Dantas. Giovanni, lembre-se que é nome inventado, né? Jovane. Dr. Giovanni Dantas. E o nome do Instagram da Dental Clinic é Dental Clínica Dr. Giovanni. Fácil, fácil. Espero que vocês fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, fiquem com o maravilhoso Criador. Até a próxima semana. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável.
próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.